Segunda carta de Paulo a Timóteo, isso é uma carta pastoral. Timóteo era conhecido como, chamado por filho, né? Filho da fé. E foi a última carta que Paulo escreveu. A última carta que Paulo escreveu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido, obrigado, querida, oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, querido Pai? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que foi aberta. Que possamos agora, Senhor, estar com os nossos corações e mente tranquilos, para receber da Tua semente, da Tua verdade, que é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma íntima, profunda, que possamos sair daqui aprendendo mais, conhecendo mais o Senhor. Fala, Senhor, de encontro com as nossas necessidades, com aquilo, Senhor, que verdadeiramente precisamos ouvir, e não com aquilo que queremos ouvir. Fala, Senhor, fala de forma profunda, e dessa forma te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é avaliando a nossa existência. Avaliando a nossa existência. É interessante que, quando chega no final do ano, o que aparece na televisão é um programa chamado Retrospectiva, né? Retrospectiva 2023, 2022, que é tudo aquilo que aconteceu no ano. Isso geralmente aparece no final do ano. Então, a TV vai trazer tudo aquilo que aconteceu de bom e tudo aquilo que aconteceu de ruim. E também, quando chega final do ano, é um momento que a gente começa a ficar meio, né, pensativo. O que a gente fez nesse ano? Né, o que a gente fez nessa jornada da vida que a gente está finalizando, né, mais um ano. E é interessante que isso estava acontecendo com Paulo. Paulo, num determinado momento, ele começou a perceber que ele já ia ser entregue como uma oferta para Deus. E ele começou a fazer uma retrospectiva. A gente precisa entender uma coisa, existe uma coisa que nos nivela, que nos deixa todos iguais perante Deus. A morte. Sabia que você vai morrer? Eu também. Aí você vai falar, nossa, pastor, você está profetizando? Não, eu estou constatando uma realidade. A morte, ela é uma realidade. Ela vai chegar para todo mundo. Agora, como ela vai chegar, a gente não sabe. E Paulo, naquele momento que ele estava escrevendo a Timóteo, ele estava percebendo que ele já estava chegando ao fim da sua vida. E ele falou, eu preciso entender o que eu vivi. Eu preciso entender o que eu passei. Se a minha jornada de vida foi exatamente aquilo para qual eu fui chamado. Quando a gente fala em chamado, a gente tem a impressão que chamado tem a ver com pastor, tem a ver com evangelista, tem a ver com, enfim, um chamado específico. Existe isso. Mas entenda uma coisa, a sua vida é o seu chamado. Nunca esqueça disso. A sua vida é o seu chamado. E eu pergunto, o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com a sua vida? No momento que Paulo estava percebendo que ele ia ser entregue, ele começou a entender, a fazer uma retrospectiva do que ele estava fazendo com a vida dele. Como é que foi a minha vida? O que eu fiz? E a gente deve encarar a nossa vida na perspectiva da morte. A gente não vai ficar aqui para sempre. Cada vez que a gente acorda é um dia menos na nossa jornada. Entenda uma coisa, a gente está voltando para casa. Quem está voltando para casa aqui? A gente está voltando para casa. Cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus e falo, Senhor, eu estou mais um dia perto do Senhor.
Eu estou mais um dia próximo do Senhor, porque quando eu acordei, eu entendi que é menos um dia que eu vou viver e que vai acabar, e eu estou mais próximo daquele que é o meu Senhor e Deus. Então, nunca esqueça disso. Estamos voltando para casa. Enquanto estamos aqui, o que vamos fazer da nossa vida? A gente precisa avaliar a nossa existência. Às vezes a gente precisa parar, como Paulo parou no final da vida ali. Não é o nosso caso, ninguém aqui vai morrer, amém? Não é isso. Mas a gente precisa estar atento, como cristão, e avaliar a existência a partir de alguns critérios, que Paulo deixa bem claro nessa carta. Quais são os critérios? Como eu falei, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta dele escrita. Foi a última. E ele deixou muito claro para o Timóteo, que era um jovem pastor, um filho na fé, dizendo, olha, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. O que eu tinha para fazer aqui já está chegando no fim. Eu vou ser entregue como uma oferta a Deus. E ele começou a entender o seguinte, toda essa minha carreira, eu combati o bom combate. Eu estou agora completando o final dessa minha carreira. E tem uma coisa que eu nunca abri mão enquanto eu estava na jornada da vida. A minha fé. A minha fé. E com isso a gente aprende algumas coisas que a gente precisa avaliar na nossa jornada de vida. Como Paulo também parou um dia e falou, eu preciso fazer uma retrospectiva e ver como é que eu vivi diante de Deus. Porque a nossa vida é o nosso chamado. E ela tem que ser uma vida completa, perfeita diante de Deus. E é Deus, Ele espera isso de nós. Entenda que a gente não caiu na terra aqui de paraquedas, não. A gente é obra-prima do Senhor. O Senhor, quando fez o homem, Ele usou suas próprias mãos. A gente nasceu para dar certo. E a gente está dando certo todos os dias. E a gente nasceu para isso. Só que a gente, de vez em quando, precisa parar e dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque, quando a gente tiver um encontro com o Senhor, definitivamente, uma das coisas que o Senhor vai perguntar para a gente é o seguinte, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com essa vida que eu te dei como dádiva? A dádiva é presente. O Senhor vai perguntar. Porque a gente precisa entender que essa vida que a gente vive, ela não nos pertence. Ela pertence a Deus, porque tudo é por Ele, para Ele e com Ele. E aí, Paulo começou a verificar a sua existência, a sua jornada. E a primeira coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa avaliar nessa carreira da vida, nessa jornada de vida, porque toda jornada ela tem início, meio e fim. Ela teve o início quando nascemos. Agora ela está no meio, ela está no processo, mas ela vai ter o seu fim. Como eu falei, a morte é uma coisa que nos nivela. Mas a gente precisa agora avaliar a nossa existência da seguinte forma. Primeira coisa, em que tipo de combate estamos envolvidos? Em que tipo de combate nós estamos lutando? Combates que valem a pena ou combates que perdem tempo, que não acrescentam nada na nossa vida? Paulo deixou muito claro, eu combati o bom combate. Bom, se ele disse isso é porque existe o mau combate. Se ele disse isso é porque existe um combate que não vale a pena. Existe um combate na nossa existência de vida que é perda de tempo, porque a vida voa. Como a morte é um fato, a gente tem que encarar a vida que amanhã, de repente, não estamos aqui. Vai que Jesus Cristo volte amanhã. A gente está com Ele. A gente não sabe. Então, a gente precisa entrar em batalhas que vale a pena. Paulo disse, combati o bom combate. A gente poderia traduzir isso dizendo, lutei uma competição nobre. Lutei uma competição nobre, eu lutei uma luta que valeu a pena. Eu combati um combate que me fez crescer. Eu combati um combate que me fez amadurecer. Eu combati um combate que me deixou mais próximo de Cristo. Eu combati um combate que valeu a pena.
Bom, se existe o bom combate, qual seria, então, o mau combate? E é por ele que eu quero começar. É aquele combate que a gente entra primeiro pensando em nós mesmos. Esse é um combate que não vale a pena. Quando a gente vai guerrear pensando em nós mesmos. Esse combate é um combate onde tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, o centro disso tudo quem é? Eu mesmo. Esse combate não vale a pena. Sabe por quê, querido? Porque a gente nasceu para o outro. Vocês sabiam disso? A gente nasceu para o outro. Para fazer a vida do outro valer a pena. Não foi isso que Cristo não nasceu por isso? Não nasceu por nós, não viveu por nós, não morreu por nós, não ressuscitou por nós. Nós nascemos para o outro. Então, quando a gente começa a combater um combate que vale a pena, a gente está abençoando a vida do outro. A gente está vivendo pelo outro. E, automaticamente, a nossa vida é uma vida abençoada, porque ela não é centrada no eu, ela é centrada no nós. Essa é a diferença. Então, quando a gente começa a combater um combate eu, isso é considerado por Deus como um mau combate. Outra coisa que faz a gente combater o mau combate é o passado. Entenda uma coisa, não vamos ganhar todas as lutas. A nossa vida é um campo de batalha, ok? A nossa vida é uma guerra. É infantil da nossa parte a gente achar que a nossa vida é um mar de rosas. Não, não é. A nossa vida é um campo de batalha. E a guerra começa aqui, na nossa mente. Agora, tem batalhas que a gente perde. Não vamos ganhar sempre. Mas o que é combater o mau combate? É sabendo que perdeu a batalha e continua querendo batalhar essa mesma batalha que já foi perdida. Isso se chama passado. A gente, como cristão, a gente precisa aprender a virar a página. Virar a página é o combater o bom combate. É entender que aquela luta foi perdida, vem a próxima. Aquela luta não era para ser ganha. E às vezes a gente fica preso naquilo, aquilo vai causando angústia, aquilo vai causando tristeza, uma batalha que já foi. Eu lembro uma vez aqui que o pastor Aquiles comentou que ele foi atender uma pessoa, e quando eu estava fazendo essa mensagem eu lembrei disso. E ela começou a falar que não aguentava mais a questão da separação, que estava triste, não estava sabendo lidar com a situação. E ele perguntou há quanto tempo que ela já estava separada. Ela falou, há mais de 30 anos. E quando eu escrevi essa mensagem, eu lembrei disso. Porque a gente fica guerreando uma coisa que já foi perdida. Isso gera desgaste emocional, desgaste de energia, e uma coisa que já foi. Então, vira a página, segue adiante, porque Deus é mais. Quem está com Deus sempre vai viver coisas novas e batalhas novas. Jesus Cristo, uma coisa que Jesus Cristo fez, foi não esconder a realidade da vida para nós. Ele disse, no mundo passais por aflições. Ele deixou isso muito claro. Vão existir batalhas todos os dias. Só que ele não termina aí, ele diz, tenha bom ânimo, tenha coragem, acredite, tenha fé, permaneça, eu estou contigo. Isso resume tudo na palavra, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, esse mundo que a gente está vivendo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, ele já venceu todas essas batalhas nossas. A gente só precisa cair na real e entender que a batalha, olha para a batalha já como uma batalha vencida. E é para frente que a gente anda, a gente está numa jornada da vida, e a gente precisa combater o bom combate. Agora entenda, aquele combate que já foi perdido, esqueça, não fique remoendo. Não, entenda que a gente precisa trazer na memória aquilo que dá esperança, não aquilo que dá tristeza, não aquilo que dá angústia, não aquilo que dá medo, não, a gente precisa trazer na memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança? É olhar para frente. O que dá esperança? É olhar para as promessas.
O que dá esperança? É entender o que Deus acha de mim, o que Deus pensa de mim, e não os outros. O que dá esperança? Combater o bom combate. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. Ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Tem batalhas que eu perdi, tem batalhas que eu não consegui resolver, não alcancei. Mas uma coisa eu faço, uma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está deixando muito claro aqui? Existem batalhas que eu perdi, e olha que ele perdeu muitas batalhas. Ele foi apedrejado, ele perdeu muitas batalhas. Mas ele falou, eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado, eu ainda não vivi aquilo que eu gostaria de viver. Tem coisas que eu perdi, mas uma coisa eu faço, eu esqueço disso tudo e continuo firme em Cristo, vivendo aquilo que Ele me chamou para viver. Entenda, a sua vida é seu chamado, então viva ela plenamente em Cristo. Esqueça o que se passou. Amém? Então não viva o mau combate. Não perca tempo. Entre numa guerra, se ela realmente for uma guerra que vai fazer você crescer, amadurecer e te deixar mais próximo de Cristo. Amém? Agora, o que é o bom combate? Eu falei um pouquinho do mau combate. O que é o bom combate? É esse combate que Paulo se envolveu. E é interessante que próprio Jesus Cristo também se envolveu num bom combate. E ele se envolveu até o fim. Porque a cruz do Calvário era uma batalha para Cristo. Tanto é que no Getsêmani, o que ele falou? Pai, se for possível, que eu não combata esse combate. Que eu não venha beber desse cálice, que eu não venha passar por isso. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O bom combate é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Grave isso. O bom combate é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, se você estiver no centro da vontade de Deus, você está combatendo o bom combate. Esse é o bom combate. Esse é o combate que vale a pena. Esse é o combate que Paulo se envolveu. Quando Paulo não era convertido, ele estava militando, ele estava combatendo o mau combate. Ele estava perseguindo a verdade, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava ali. Estevão, ele estava ali, quando Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja, ele estava ali, consentindo aquilo aos pés de Estevão ali, vendo o que estava acontecendo. Aquilo ali era o mau combate. Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, ele começou a combater o bom combate. Isso deixa muito claro o seguinte: só podemos combater o bom combate em Cristo. Não existe outra forma. Então, enquanto você não tem Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Deus, seu Pai, você vai estar sempre combatendo o mau combate. O bom combate é uma vida em Cristo. E é interessante que o próprio Jesus Cristo se colocou do lado daqueles que combatiam o bom combate. Aqueles que entenderam que eram pecadores, foram salvos, transformados. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Essas pessoas combatem um bom combate. Essas pessoas estão combatendo um combate que vale a pena. Os pobres de espírito, os que choram e são consolados, os que são humildes, os que
militam a justiça, têm sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, esses são os que estão combatendo o bom combate. E eu faço uma pergunta: a gente se enquadra nisso aí? A gente faz parte dessas bem-aventuranças? Porque se estamos inseridos nisso aí, estamos combatendo o bom combate. O combate da justiça, o combate da humildade, o combate da entrega, o combate dos pacificadores. Por isso que a gente precisa avaliar a nossa existência, porque senão a gente está perdendo tempo. A gente não está combatendo o bom combate, a gente não vai completar a carreira com sucesso, quiçá guardar a fé. Porque para fazer isso tudo, viver o bom combate, a primeira coisa, a primeira arma é a fé. É a fé. Então a gente precisa avaliar que tipo de combates estamos envolvidos, que tipo de combate que estamos vivendo. Porque nós temos no mundo 2 tipos de combate: aquele que vive longe de Deus e aquele que vive em Deus. Só existe 2 combates na vida. Um leva para o inferno, outro leva para o céu. Amém? Qual é o combate que a gente está batalhando? Qual é o combate que a gente está se dispondo a guerrear? Pensem nisso, porque é muito importante a gente avaliar as lutas que estamos lutando. Se for uma luta que não está valendo a pena, deixa de lado. Milita uma luta boa, uma luta que realmente chegue no final da sua vida, você fale que nem Paulo, combati o bom combate. Combati um combate. Sabe aquela sensação de missão cumprida? Eu acho que quando a gente está chegando perto da morte, uma das sensações mais incríveis que a gente pode sentir, claro, eu estou falando de morte natural, tá? Morte de acidente, essas coisas não tem como a gente, não dá nem tempo. Mas uma morte natural, uma morte decorrendo de alguma coisa, aquela sensação de missão cumprida, essa sensação que Paulo teve, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu fiz aquilo para qual Deus me chamou para fazer. Então, como a nossa vida é o nosso chamado, a gente tem que viver essa vida da melhor forma possível, combatendo o bom combate. Amém, queridos? Segunda coisa importante que a gente aprende com Paulo: em que ponto da carreira pretendemos chegar? Existe uma carreira que nos foi proposta. Como eu falei, a vida é o nosso chamado. Então, o nosso chamado é a carreira que Deus nos propôs para viver. Você como advogado, você como, enfim, qualquer profissional liberal, você como empresário, essa é a carreira que Deus te propôs para viver. Agora, eu não estou falando aqui de carreira profissional, eu estou falando aqui de corrida da vida. A vida é uma corrida, a vida é uma jornada. Em que ponto dela você quer chegar? Porque tem gente que desiste no meio do caminho. Tem gente que desiste no meio do caminho. E aí começa a ter uma vida deprimida, começa a ter uma vida estagnada, começa a ter uma vida que não se move, começa a ter uma vida que não sai do lugar, e Deus ainda tem uma história linda para fazer na vida, e a pessoa está parada. Por isso que é importante esse pensamento, em que ponto da carreira você pretende chegar? No sucesso, na missão cumprida, ou vai parar no meio do caminho? O que Paulo teve de motivo para parar, se você pegar toda a história de Paulo, lendo as suas cartas, ele teve todos os motivos para parar de fazer o que ele estava fazendo, que era expandir o reino de Deus. E graças a Paulo, hoje estamos aqui, porque a palavra de Deus nos alcançou. Essa expansão do evangelho aos gentios nos alcançou. Aqueles que não eram judeus foram alcançados. Paulo foi levantado para... Imagine se ele tivesse desistido. Claro, Deus levantaria outro, porque os planos de Deus são perfeitos. Mas Paulo deixou ser usado por Deus para completar a sua carreira. Então não desista no meio do caminho, não. Deus te levantou para alguma coisa. Deus te levantou aí onde você está. Entenda uma coisa, você está exatamente no lugar onde Deus gostaria que você estivesse. Ah, pastor, mas eu estou no olho do furacão. É daí que Deus vai te abençoar. Ah, pastor, eu estou numa luta que eu não sei o que eu vou fazer. É aí que Deus vai te abençoar.
Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então, faça bom proveito desse momento, combatendo o bom combate, entendendo que a carreira ainda tem chão pela frente. Não desista fácil. A corrida da vida, ela precisa ser completada, e ela precisa ser completada com sucesso. E eu entendo a corrida da vida como o propósito de vida que Deus tem para nós. Você nasceu por um propósito, você nasceu por um objetivo. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito. Começa a viver em Deus, começa a orar, começa a ter uma vida centrada na vontade de Deus, e na medida que você vai caminhando a jornada, essa carreira que foi proposta, Deus vai descortinando o plano dele e vai te mostrando, passo a passo, e te confirmando o seu propósito e o seu caminho. Abraão, quando saiu da sua parentela, ele nem sabia para onde ele ia. Ele só tinha uma promessa e uma visão. E na medida que ele foi caminhando, Deus foi descortinando e mostrando para ele qual era o propósito, qual era o plano que Deus tinha para a vida de Abraão. Então, mesmo sem entender, mesmo sem ter resposta, queridos, continue caminhando. Continue combatendo o bom combate. Você tem uma carreira para completar. Ela não chegou ao fim ainda. Ela não chegou ao fim ainda. A gente precisa continuar a carreira da vida. E se você já desistiu, procure entender por que você desistiu. E em Deus, levanta e continua. Porque uma coisa que eu sempre costumo dizer, inclusive quando eu faço a live de manhã, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: quando você acorda, é porque Deus ainda tem um plano de pé para a sua vida, senão você não acordava. Quando você abre os olhos, é porque a história de Deus ainda continua, senão você não ia abrir os olhos. Quando você levanta para ir trabalhar, é porque os planos de Deus, os propósitos, ainda estão de pé. Qual é a maior prova que a gente tem que Deus está continuando? É o acordar. Por isso que a palavra de Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegre-se nele, porque é mais um motivo para você recomeçar, é mais um motivo para você levantar, é mais um motivo para você continuar, porque a carreira ainda está de pé. Paulo tinha tudo para desistir. Imagina, ele acordava de manhã e devia pensar assim: vou tomar pedrada de novo. Vão me perseguir de novo. Vão fazer eu desistir de novo. Mas ele estava ali por um propósito. A gente precisa agir dessa forma. A nossa carreira ainda não acabou. Então, querido, eu não sei se tem alguém de manhã aqui pensando em desistir. Mas hoje de manhã aqui você vai sair renovado pelo Espírito Santo de Deus, para continuar a carreira que foi proposta, para continuar o projeto que Deus tem para a sua vida. Ainda não acabou. Aí você vai falar: mas pastor, e como é que eu sei que acabou? Você vai saber, como Paulo soube. Paulo sentiu que já estava terminando. E sabe qual é a primeira sensação que a gente sabe que a carreira acabou? É a sensação de missão cumprida, é essa coisa que Paulo tinha dentro dele, entendendo que ele completou a carreira. Então não se preocupe, continue em frente, porque Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Eu acho isso fantástico. Ele, Jesus Cristo, pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Sabe que alegria é essa? Quando ele olhou para a cruz, ele viu eu e você. Por isso ele se alegrou. Por isso ele continuou. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse final é fantástico. Olhe para a sua vida com uma carreira que te foi proposta e se alegre nisso, sabendo que isso vai muito além daquilo que você pode imaginar ou pensar. Deus tem muito mais. Quando Jesus Cristo olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. Por isso ele se alegrou, porque quando ele olhou além da cruz, ele viu eu e você. Por isso que ele suportou até o fim, mesmo sendo envergonhado, mesmo sendo desprezado, ele suportou até o fim, porque ele sabia qual era a carreira dele, qual era a proposta dele.
E você sabe a sua, você precisa viver plenamente a sua carreira, a sua proposta, o seu chamado, que é a sua própria vida. Não brinque com a sua vida, não brinque de ser cristão. Viva plenamente em Deus tudo aquilo que Deus te propôs a viver. Amém? Nós temos um destino, e a gente vai chegar lá. Como eu falei, a gente está voltando para casa. A gente tem um destino. A gente está aqui como forasteiro, a gente está aqui como pessoas que estão de passagem, a nossa pátria não é aqui, pertencemos a um reino que não é desse mundo, fazemos parte de um governo que não é desse mundo, estamos voltando para casa, mas enquanto estamos aqui, vamos combater o bom combate e vamos completar a nossa carreira. Quem sabe, queridos, você deixou o seu propósito para trás por algum motivo, alguma tristeza, alguma mágoa no coração, mas hoje de manhã Deus vai te renovar e te dar um renovo de espírito, dizendo para você, continua porque eu estou contigo. A morte não venceu ele. A morte não venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por causa de Jesus Cristo, ainda há esperança. Por causa de Jesus Cristo, ainda há vida. Por causa de Jesus Cristo, os planos de Deus estão de pé, para mim e para você. Por causa de Jesus Cristo, vamos completar a nossa carreira. Amém? Terceira coisa que precisamos aprender, que Paulo nos ensina, é como lidamos com a fé que um dia decidimos abraçar. Como lidamos com essa fé que um dia decidimos abraçar. Paulo deixou muito claro quando ele disse, guardei a fé, eu conservei a fé. Sabe, queridos, a gente precisa conservar a nossa fé. O que mais o mundo hoje faz é atacar a nossa fé. É atacar de todas as formas a nossa fé. E eu vou ser sincero, tem horas que a fé balança. É natural, somos seres humanos. Mas precisamos ter a consciência de quem somos em Deus e quem é Deus em nós. E dessa forma, a gente consegue fortalecer a nossa fé. A fé tem pelo menos 3 sentidos. A gente precisa conservar a nossa fé desse ataque de crenças, de inverdades que o mundo nos oferece. É interessante que Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que Satanás não sossega. Eu até comentei esses dias com alguém que eu falei, uma coisa que eu admiro de Satanás, se é para admirar alguma coisa, é a sua perseverança. É a sua perseverança. Ele sabe que ele já está condenado, mas ele persevera nos ataques diários na nossa vida. E ele fica jogando na nossa mente o que Paulo vai chamar de dardos inflamados. Ele fica jogando na nossa mente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, que a gente não tem sabedoria para lidar com essa situação. Ele revela as nossas limitações, ele revela as nossas fraquezas. Mas que bom que ele revela, porque sabemos que dessa forma dependemos mais e mais de Jesus Cristo, para que a gente possa vencer todos os dias da nossa vida. Mas Satanás, ele não sossega. Todo dia, ele sempre vai querer lançar um pensamento na sua mente. Agora, entenda uma coisa, queridos. A fé é uma coisa que, por si só, ela se sustenta. Entenda isso. A fé, por si só, ela se sustenta. Porque a nossa fé ela está baseada numa verdade absoluta. Entenda isso. A nossa fé ela está alicerçada e baseada numa verdade absoluta. E essa verdade se chama Jesus Cristo. A nossa fé está nele. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou mais uma verdade, não. Ele disse, eu sou a verdade. Então, a nossa fé, ela está alicerçada numa verdade absoluta, Jesus Cristo. Então, é essa certeza que a gente tem que ter, porque quando a gente tem essa certeza, a nossa fé não balança, porque Cristo não balança.
quando a gente tem a convicção da nossa fé que está alicerçada na palavra, pela palavra em Cristo, a gente não balança. Os temores vão chegar, os medos vão chegar, mas automaticamente eles são substituídos pela verdade que há em Cristo. A gente sente medo, a gente sente tudo aquilo. Uma coisa é sentir, outra coisa é permanecer naquilo que estamos sentindo. Existe uma diferença. Então, quando estamos alicerçados em Cristo, nós podemos até sentir medo, pavor, desespero, mas nós não permaneceremos com esse sentimento, porque essa fé absoluta em Cristo, ela toma o lugar de todos esses sentimentos e nos faz continuar. Continuar. Então, entenda, a nossa fé, ela é sustentada por uma verdade. E essa fé, que é essa fé que Paulo guardou, como é que a gente guarda a nossa fé? Alimentando com a verdade. Por isso que a gente fala para meditar nesse livro todos os dias. Sempre. Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que a gente deve permanecer nessa palavra todos os dias, porque é dela que a gente vai se fortalecer. Acorda de manhã já meditando na palavra. Separa um momento do dia e medite na palavra. Vai dormir, medite na palavra. Hoje é tão fácil, gente, tem tudo no celular. Guarde a sua fé, proteja a sua fé. Porque você tem televisão dentro de casa. Porque você tem notícias circulando todo dia. Porque você tem as redes sociais circulando todo dia. Então, proteja a sua fé. Proteja a sua fé. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, ou seja, com toda responsabilidade acerca da comum salvação. A salvação é comum. Todos nós somos salvos em Cristo. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos ao quê? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Grave isso. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são esses santos? Somos nós. Precisamos batalhar todo dia por ela. Queridos, o mundo não brinca. Eu não preciso dizer e nem relatar aqui como o mundo está, vocês sabem. Precisamos batalhar todo dia pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa nação. Precisamos batalhar todos os dias e guardar essa fé que um dia foi dada a nós. Isso é a nossa obrigação como cristão, como filhos e filhas de Deus. E Judas já deixou isso muito claro. Exortou. Exortar é chamar a atenção de uma forma mais firme. Não brinque com a sua fé, porque ela pode vacilar se ela não estiver alicerçada na palavra e no próprio Cristo todos os dias. Como é que está a sua fé? Como é que você tem lidado com ela? A fé que abraçamos, querido, ela está acima das questões humanas. Ou seja, ela sustenta as questões humanas nas promessas de Deus. Vamos ler junto isso? A fé que abraçamos está acima das questões humanas. Ou seja, ela sustenta as questões humanas nas promessas de Deus. Essa é a nossa fé. Ela está acima de tudo que vivemos. E ela que sustenta todas as nossas demandas, questões da nossa vida. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por quê? Por fé e não pelo que vemos. Por isso que ela está acima das questões humanas. Mantenha a sua fé inabalável, que você vai conseguir viver uma vida plena em Cristo. Amém, queridos? Para a gente finalizar, o pessoal do louvor já pode chegar, por favor. Para a gente finalizar, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Sabe, queridos, a maneira que vivemos a nossa vida, é que vai fazer a gente dizer aquela frase de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
A maneira que vivemos é que vai determinar se o combate que combatemos é o bom combate, se a carreira que vamos completar foi uma carreira completa, perfeita em Cristo, e se realmente guardamos a nossa fé. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará. Não te desamparará, não temas e nem te espantes. Eu vou repetir. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Ou seja, continue vivendo a carreira que Deus te propôs, porque Ele vai adiante de ti, Ele te sustenta. Não temas, Ele não te deixa até chegar no final da carreira que Ele te propôs a viver. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Devemos avaliar a nossa existência. Eu sei que a gente vive num mundo muito corrido, a gente vive num mundo cheio de demandas, muitos precisam trabalhar muito para poder sobreviver, mas para um pouco, põe o pé no freio e começa a avaliar a sua existência. Se isso que você está fazendo vale a pena, se esse combate que você está inserido vale a pena, se essa carreira vai ser completada realmente com sucesso, ou se você já desistiu no meio do caminho. E jamais negocie a fé que já um dia você a abraçou. A fé é o que temos de mais sublime, mais sagrado é a nossa fé. E entenda, sem a fé é impossível agradar a Deus. O próprio Senhor deixou claro isso, sem fé não tem como me agradar. E a gente, como filho de Deus, a gente o que mais quer é agradar o Pai. Então mantenha a sua fé firme no Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai. Estamos aqui diante da Tua presença para avaliar a nossa existência, para olhar para a nossa vida hoje, para olhar para aquilo que estamos vivendo e para realmente ver se está valendo a pena, Senhor. Se isso tudo que estamos vivendo tem a ver com a Tua vontade, se isso tudo que estamos fazendo tem a ver com os Teus propósitos sobre a nossa vida. Pai, nos faça reconhecer os combates que estamos combatendo e ver se realmente são combates dignos, que vão nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nos fazer estar mais próximo do Senhor. Pai, nos faça olhar para a nossa existência e fazer essa retrospectiva. Se estamos realmente, Senhor, caminhando a jornada que o Senhor nos propôs. Se não estivermos, Senhor, nos traz de volta para o caminho certo, nos traz de volta para a jornada da vida que um dia o Senhor colocou diante de nós. Pai, que a nossa fé possa continuar alicerçada, Senhor, na Tua palavra, que a nossa fé possa continuar alicerçada nas Tuas promessas. Ah, Senhor, como confiamos em Ti, Pai, nos faça viver realmente de forma digna, plena, porque quando chegar o dia da nossa entrega, da nossa oferta, possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a nossa fé. Por isso, Pai, nos ajuda, derrama mais da Tua sabedoria em nós, derrama mais da Tua graça em nós, e nos faça viver a Tua palavra todos os dias, e que possamos verdadeiramente, Senhor, oh Pai, verdadeiramente viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Por isso, Pai, levanta os caídos nessa manhã, renova os caídos nessa manhã, restaura vidas nessa manhã, e que eles possam verdadeiramente sair daqui para combater o bom combate, continuar a carreira e guardar a sua fé. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor.